Olá, eu me chamo Rosana e aqui eu falo tudo o que o povo precisa saber. E aqui nesse canal eu falo sobre psicologia, saúde mental e Jesus Cristo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe para que chegue a mais pessoas. E no vídeo de hoje, o papo é psicologia. Para quem não sabe, a psicologia é a ciência que estuda o comportamento e os processos mentais. Ela investiga como pensamos, sentimos, aprendemos e agimos, buscando compreender a mente e as emoções para promover a saúde mental, o bem-estar e o autoconhecimento. Isso que é a psicologia. E no assunto de psicologia de hoje, eu quero falar em defesa de uma mulher. Uma mulher que perdeu 10 filhos, seus servos, suas secretárias, que hoje chamaria de secretárias, não de empregadas. Como dizemos hoje, ela perdeu seus servos, suas secretárias, seus bens, todos os seus bens, ficou na mais absoluta miséria e ainda viu os seus 10 filhos morrerem. Seus filhos todos morreram de uma só vez. Ainda viu o esposo sofrer, coberto de chagas, do alto da cabeça até a planta do pé. Ela se encontrou na mais absoluta miséria. Vocês já sabem de quem eu estou falando, né? Sim, eu estou falando da mulher de Jó. Uma mulher que, por causa de uma frase que disse, foi considerada a aliada de Satanás, a desencorajadora, a interesseira e outros adjetivos que deram a ela. Tudo isso em forma de julgamento. Ela foi a mulher mais julgada da época. E digamos que até hoje eles devem falar dela julgando-a. Ela foi a mulher que foi julgada por todos na história. E o que foi que ela disse de tão pesado que a fez ser alvo de julgamento? Ela disse: ainda retém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morre. Foi isso que ela disse. Vamos analisar o caso da mulher de Jó. Pois não sabemos o seu nome. A Bíblia não relata o seu nome. À luz da psicologia, analisando todos os fatos, tudo que se fala sobre esse assunto, vamos olhar para essa mulher com um olhar mais humano. Vamos analisar o caso dessa mulher com um olhar mais humano. De acordo com o capítulo 1 do livro de Jó, nós conseguimos ver o deslumbre que era a vida e a família de Jó. O deslumbre que era a vida dessa mulher, do que aquela família podia desfrutar. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Ele tinha 10 filhos e era considerado o homem mais rico do Oriente. Você consegue imaginar a vida que essa mulher tinha? Ela vivia no luxo, ela vivia no conforto, sua casa super suprida, tudo do bom e do melhor. De repente, uma tragédia se abate sobre essa família. A Bíblia diz que tudo ocorreu em um único dia. Em um único dia, uma tragédia. Os 10 filhos morreram. Veio uma tempestade tão forte que a casa onde os 10 filhos dela, onde eles estavam, desabou sobre eles. Os filhos morreram, soterrados. Todos os 10, eles estavam em um banquete festejando o aniversário do filho mais velho. Os seus bois foram roubados. Um raio caiu e matou todas as ovelhas e os servos que estavam cuidando das ovelhas. Todos que estavam no campo.
os camelos foram roubados. Tudo começou a desmoronar no mesmo instante, no mesmo momento. Agora você imagina a agonia dessa mulher. Em um dia apenas, ela muda de um quadro de uma mulher rica para uma mulher pobre. Ela saiu da condição de rica para a condição de pobre. Ela vê todos os seus bens sendo roubados ou destruídos. E em apenas um dia, ela perde todos os seus filhos. E tu acha que isso dá para se desesperar? Dá para fazer alguém ficar desesperado? Você acha que isso era só uma situação fácil de se enfrentar? É óbvio que não. A psicologia compreende a perda de 10 filhos como uma das experiências humanas mais extremas, mais devastadoras e complexas que existe, configurando em traumas e luto sobreposto. Não existe um termo técnico ou palavra na língua portuguesa para definir uma mãe que perdeu um filho. E a perda de múltiplos filhos é intensa, se intensifica muito mais. Essa dor se transforma de uma forma muito maior, incomensurável, ou seja, que não se pode não se consegue medir, cuja medida não pode ser comparada. Você acha que estava sendo fácil para ela, para essa mulher? E sabe de uma coisa? E é contra a natureza os pais sepultarem os filhos. O curso normal da vida é que os filhos sepultem os pais. E aqui estava acontecendo uma violência, algo tão anormal que não tem nem nome para uma situação como essa. Quando filhos perdem seus pais, eles são chamados de órfãos. Quando marido e mulher perdem seus cônjuges, são considerados viúvo e viúva. Mas quando uma mãe ou um pai perde um filho, não tem nem nome para isso. Então, essa mulher estava devastada, arruinada por dentro, e como se não bastasse toda essa tragédia, uma outra estava para chegar. Como se não bastasse tudo isso, o marido dela ia ficar muito doente. A Bíblia descreve a doença que acometeu Jó. A doença que acometeu Jó, que fala dos detalhes, que fala que ele apresentava tumores malignos do alto da cabeça até a planta dos pés, pele descamando, febre, mau hálito, úlceras que ficavam cobertas de vermes, mau cheiro, magreza. Ele diz: os meus ossos se apegam à minha pele. Isso significa que Jó ficou pele e osso. Sem falar na insônia, sentimento de pânico. É muito comum as pessoas só olharem para o sofrimento de Jó, mas se esquece que Jó era um homem casado. O sofrimento que esse homem estava passando, a sua mulher também estava passando. Essa mulher também estava sofrendo toda a agonia que ele estava sofrendo. A dor dela talvez fosse até maior, porque até seu marido estava se deteriorando. Quem que ia consolar essa mulher que agora ainda tinha que cuidar do seu marido, porque ninguém queria ficar perto? Imagine você no lugar dela, vendo seu marido morrer lentamente. Quando eu vejo alguém com muito sofrimento, eu peço logo a Deus para preparar e levar. Eu não tenho estrutura para ver uma pessoa sofrendo. É natural do ser humano, com uma dor extrema na alma, com seu estado psicológico abalado, dizer o que ela disse para o seu marido. Eu fico imaginando a cena toda da desgraça dela, quando ela olha para o seu marido
com muita dor e diz: você ainda retém a sua integridade? Amaldiçoa ou abençoa, porque no hebraico está dizendo, a palavra é abençoa, não é amaldiçoa. Então ela olha para o seu marido, ela poderia ter dito: abençoe a Deus, se despede e morre, meu marido. Você já sofreu o suficiente. Ela poderia ter dito isso. Só Deus sabe. Ele não a repreendeu, como fez com os amigos de Jó. A Bíblia diz que quando os amigos de Jó começaram a falar, a sua ira se acendeu sobre os amigos de Jó. Mas com essa mulher, não. Ele não a condenou, ele não a repreendeu. Ali foi um momento de desespero, de muita dor, em uma crise. Ela estava vivendo uma crise psicológica, de luto sobreposto. Ou seja, quando ocorrem simultaneamente ou consecutivamente em um curto período, gerando uma sobrecarga emocional avassaladora. Era isso que essa mulher estava vivendo. Ela não conseguia identificar o porquê de tudo isso. Ela não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Nós temos a Bíblia para nos orientar. Nós temos, a Bíblia fala do diabo, nós temos conhecimento das artimanhas do diabo. Ela não tinha esse conhecimento. Ela teve uma crise de fé. Então, numa hora de ficar revoltado, vocês acham que ela ia ficar revoltada com quem? Ela estava revoltada com Deus, porque tudo eles atribuíam a Deus, pois eles não conheciam o caráter de Deus. O próprio Jó disse: por isso eu digo, ele destrói. Ele está falando de Deus aqui. Ele destrói tanto os íntegros quanto os perversos. Tudo era atribuído a Deus. Eles desconheciam o mal. Então, diante dessa tragédia, diante dessa agonia, a mulher de Jó, ela dá uma sugestão para ele. Uma sugestão de quem não conseguia mais acreditar que uma coisa boa pudesse voltar a acontecer. Uma sugestão de quem estava jogando a toalha. Uma sugestão de uma pessoa que estava revoltada, sem esperança. O mundo é mestre em selecionar quem serve e quem não serve. Ninguém olha para a dor do outro. Deus, ele não a repreendeu. Deus não a condenou. Tanto que, no final, ele deu a ela mais 10 filhos. E diz a Bíblia que suas filhas eram as mais belas, que não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Não havia em toda a terra mulheres mais bonitas que elas. Ela foi abençoada por Deus com mais 10 filhos. A mulher de Jó, eu não condeno. Eu absolvo essa mulher, porque eu olho para ela com um olhar humano. Deus não a repreendeu. Deus não a julgou. Eu também não a julgo. Eu absolvo essa mulher. E eu queria que vocês refletissem sobre isso. Quando vocês virem alguém em um estado psicológico como esse, só ela sabe o que ela está vivendo. Nós não temos o direito. É preciso olhar para o próximo como a nós mesmos. É preciso olhar a dor do outro. É preciso procurar entender o que está se passando psicologicamente dentro daquela pessoa. Antes de fazer qualquer julgamento, olhe para os dois lados. Pese na balança a dor. Quem está sofrendo mais, quem está sofrendo menos. E tire suas conclusões. Mas tire suas conclusões com justiça. Enfim, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, compartilhe para que chegue a mais pessoas, ok?